Meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, povo de Deus, desse Deus lindo e maravilhoso, desse Deus de milagre, desse Deus de poder. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Enquanto você está me escutando, vai abrindo aí a palavra de Deus, a sua Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. Hebreus 11, 3. Vamos falar um pouquinho mais sobre fé? E aí, como é que está a tua fé? Será que a tua fé ela está sendo abalada ou você está com a tua fé inabalável? Eu espero que você esteja com a fé inabalável, que nada tenha abalado a tua fé, a tua confiança e que nada tenha atrapalhado a tua perseverança no nosso Deus, para que você possa vencer. Mas, Elis, para que eu possa vencer, eu tenho que ter fé? Exatamente. Você precisa ter fé, porque a nossa fé em Deus é que vai fazer com que Deus nos abençoe cada vez mais. Lembra da mulher hemorrágica que ela tocou nas vestes de Jesus com fé e dele saiu poder para curá-la? Ou seja, ela usou a fé. Você vai aprender também hoje que o próprio Deus usou a fé. Jesus teve que usar a fé para que os milagres acontecessem. E nós temos que usar a fé também. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, capítulo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Que pela fé tudo passou a existir no início. Ou seja, a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 1 em diante, que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face da terra. E que o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. A Bíblia diz que não existia vida sobre a terra estava sem forma, a terra estava vazia. E o que é que Deus fez? Quando você continua lendo, a Bíblia fala que Deus, o que é que Deus disse? Haja luz, o que é que houve? Houve luz. Deus disse, haja firmamento, o que é que aconteceu? Houve o firmamento. Deus ia lançando a palavra e a palavra de Deus ela ia se cumprindo. O que é isso? É fé. Deus mostrou como nós temos que usar a nossa fé para que aquilo que não existe passe a existir na nossa vida. Deus formou tudo, criou tudo através da palavra, através da fé. Deus ia dizendo e a palavra de Deus ela ia se cumprindo. Pronto, Deus. E Jesus? Qual o momento da Bíblia que Jesus nos mostra e nos ensina que nós temos que ter fé? Você vê na Bíblia que Jesus ele fez cegos enxergar, mudos a falar, paralíticos caminhar. Jesus ressuscitou mortos. O que é isso? Isso chama-se fé. Jesus também nos ensina de várias formas, nos mostra na palavra de Deus, através de muitas passagens bíblicas, como colocar a fé em ação. Ou seja, Jesus tinha fé, mas ele não falava eu tenho fé, ele mostrava através das obras, através das atitudes. Olha, para você alcançar o poder de Deus, para que Deus mude a história da tua vida, você tem que mostrar para Deus a tua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que adianta eu dizer eu tenho fé, mas eu não mostro a minha fé? Eu preciso mostrar, mas eu vou mostrar para quem? Para homens? Não, mostrar para Deus, porque é Deus que muda a história da nossa vida. O milagre quem faz é Deus, através da nossa fé. Então a Bíblia diz que tudo passou a existir através da fé. Através do poder da palavra, Deus foi lançando a palavra ia se cumprindo. Jesus cria tanto que ele curava, libertava e abençoava, porque ele tinha fé. Tá, Elis, mas aí é Deus, aí é Jesus. Mas e nós, seres humanos? Nós também temos que ter fé? A Bíblia fala, olha só. Olha o que Deus disse para Abraão. Você já leu a história de Abraão? A Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão e Deus disse para Abraão assim, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da tua tenda, da tua casa e vai para o lugar que eu te mostrarei. Olha só,
Deus aparece para Abraão e Deus fala isso para Abraão. Abraão era um homem simples, mas ele chamava atenção perante o Senhor porque ele tinha muita confiança em Deus. Ele era um homem temente e obediente a Deus. E Abraão vivia de favor na casa dos pais, perto da família. E Deus chamou Abraão porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Assim como Deus tem um propósito para a tua vida. Mas Elis, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Primeiro é de mudar a história da tua vida. É de te abençoar totalmente. Os propósitos de Deus sempre serão os melhores. Pode ter certeza. Então Abraão, ele vivia de favor. Perto da família, na tenda ali, junto com a família dele, Deus disse, larga tudo, sai de perto e vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas que lugar é esse? Deus não disse para Abraão qual era o lugar, para onde ele iria. Deus disse, vai que eu vou te mostrar. E o que Abraão fez? Ele pegou a esposa e ele foi, ele obedeceu ao chamado de Deus. O que é isso? É confiança, é fidelidade a Deus, é você ouvir atentamente a voz do Senhor e dizer, sim, Deus, eu te obedeço, eu te escuto, eu serei fiel a ti. Abraão largou tudo e ele foi, e Deus ia mostrando os caminhos que Abraão tinha que percorrer. O que é isso? É fé. Olha, Abraão, ele tinha tanta fé em Deus, ele confiava tanto em Deus, que você sabia que a Bíblia fala, é o único homem que eu vejo que a Bíblia mencionou Deus o chamando de amigo. Abraão é o pai da fé, porque ele confiava totalmente, ele tinha uma fé inabalável, nada abalava a fé de Abraão em Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Abraão é o pai da fé. Deus o chamou para ele ser pai de uma grande nação, e tudo isso se cumpriu o propósito de Deus. Mas por que o propósito de Deus se cumpriu na vida de Abraão? Porque Abraão obedeceu. Abraão, ele tinha fé. Ele não duvidava, ele não desacreditava do poder de Deus. Tanto é que a Bíblia fala que Deus o chamou de amigo. Imagine, para Deus chamar uma pessoa de amiga, para Deus reconhecer que essa pessoa é amiga dele, olha, tem que ter muita intimidade com Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Mas Elisa, eu posso ter intimidade com Deus? Se tornar um amigo de Deus? Claro que você pode. É só você orar. É só você ler a Bíblia. Talvez você só lê a Bíblia todo domingo agora, 8 horas da noite, quando a gente está aqui, né, lendo essa mensagem, falando do Senhor, é a hora que você pega a sua Bíblia Sagrada. Mas fora isso, tua Bíblia fica fechada, guardada. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro. Mas a Bíblia aberta, quando você está folheando, estudando a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando com você. Você tem que usufruir da palavra de Deus, ler a tua Bíblia Sagrada, é oração, é você, em vez de estar escutando músicas, né, de baixo nível, você tem que estar ouvindo louvor. Tudo isso vai atraindo a presença de Deus para a tua vida. Deus, ele sempre vai te abençoar, mas você precisa fazer por merecer. Abraão foi muito abençoado, se tornou pai de uma grande nação. Deus disse para Abraão, olha, então larga tudo, sai de perto de tudo, de ti farei pai de uma grande nação. E olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Eu abençoarei aquelas pessoas que te abençoar. E eu amaldiçoarei as pessoas que amaldiçoarem você. Olha só, o amor, o carinho, o cuidado de Deus para com Abraão. E assim também é o cuidado, o amor de Deus para com você. Mas você tem que parar de ficar falando só, eu tenho fé. Mas cadê a tua fé? A gente não mostra e não convence Deus a nossa fé falando, porque fé todo mundo tem, é fácil falar. Nós precisamos mostrar através das atitudes. Como é que você fala que você tem fé, que você crê, mas no outro dia você está duvidando? Como é que você está firme e forte, no outro dia você está caído? Você tem que perseverar, você tem que confiar em Deus constantemente, perseverar até o fim, para que você possa ser abençoado. Você quer ter uma vida abençoada? Como Deus disse a Abraão, de ti farei pai de uma grande nação. Olha, Abraão, ele não existe mais. Abraão morreu há muitos anos.
mas até hoje você ouve falar de Abraão, não é verdade? E você ouve falar que Abraão foi um grande homem, um homem de Deus. Você não ouve falar derrota, fracasso da vida de Abraão. Na verdade, a Bíblia menciona apenas pessoas de fé. Um exemplo ou outro de pessoas de fracasso que a Bíblia dá é para nos ensinar o que a dúvida é capaz de fazer, levar a pessoa ao fracasso, levar a pessoa à derrota. Acorda, Deus te chamou para você vencer. Para de ficar brincando com Deus, uma hora crê, uma hora duvida. A fé, ela arranca poder de Deus, ela chama a atenção de Deus e Deus muda a história, Deus transforma, Deus cura, Deus liberta. Se você colocar a tua fé em ação, você vai ver a tua casa sendo salva, os teus filhos voltando-se para Deus em vez do mundo, o teu marido voltando para você em vez de voltar para a amante, a libertação dos vícios, a cura dessa enfermidade que o médico diz que não tem cura. Deus vai te abençoar se você colocar a tua fé em ação. Não é ter fé falada, é ter fé mostrada, viva, cada dia mais com perfeição, com retidão perante o Senhor, para que o Senhor, ele possa te abençoar. Olha, como é que você acha outro homem de fé? Olha, José. Você já ouviu falar de José? Você sabe que José, os irmãos tinham inveja de José, odiavam José, porque José era o filho querido do pai. Então eles tinham inveja, tinham raiva de José. E o que é que os próprios irmãos fizeram com José? O venderam, né? Venderam José, queriam matar, mas uns irmãos impediram, falou, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Os próprios irmãos venderam José como escravo e José foi vendido. Mas José jamais abandonou a confiança dele, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Olha só, já pensou? A pessoa está numa situação difícil, mas está ali, alicerçada com a fé inabalável, porque sabia que Deus tinha um propósito. E José foi vendido como escravo. Ele se tornou um escravo. Uma pessoa que tinha tudo dentro de casa, tinha o conforto, o amor e o carinho do pai, de repente vendido como escravo. Não era dono nem da própria vida, né? E aí o que aconteceu? Ele continuou com a fé inabalável. E olha só, de escravo José se tornou um governador do Egito, um homem principal. De escravo humilhado, envergonhado, se tornou um dos principais, o governador do Egito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus o chamou e o abençoou porque ele prevaleceu com a confiança, com a fé inabalável. José no Egito, né, o escravo, ele era conhecido pela fé inabalável, pela confiança dele em Deus. Como é que você é conhecida na tua casa, na tua família, no teu trabalho? Aquele crente falso, aquele crente enganador, aquela pessoa que diz que está na igreja, mas faz tudo errado. Não, José dava bom exemplo. Abraão deu um bom exemplo, Jesus deu um bom exemplo, nos ensinou qual o caminho que nós temos que viver. É por isso que nós temos que seguir o exemplo de homens que venceram, de Jesus. O único exemplo que nós temos que seguir é o do Senhor Jesus, que ele nunca abandonou a fé, a confiança, foi levado à morte, foi morto, foi crucificado, mas ele venceu para nos ensinar. Não deixe nada abalar a tua fé, a tua confiança em Deus, para que Deus ele possa te abençoar. Seja um Abraão, se torne um José. Não deixe nada abalar a tua fé. Por mais que as coisas estejam piorando, Deus tem um propósito. Olha só, as coisas cada vez mais para José ia piorando, mas ele sabia, Deus tem um propósito. Eu sou de Deus e eu vou vencer. E venceu. Abraão, eu sou de Deus e eu vou vencer. E venceu. Deus chamou porque Deus tinha um propósito. Não foi fácil para José, não foi fácil para Abraão, mas nas dificuldades e nas lutas continuaram crendo, continuaram perseverando, usando a fé, colocando a fé em Deus, e Deus os honrou. Hoje Abraão não existe, José não existe mais, mas existe a história de exemplo, de superação, né? Para que a gente possa olhar esses homens e ter também esses homens como um exemplo, que nós temos que colocar a fé em ação para Deus nos abençoar. Onde é que está a tua fé? Onde é que você colocou?
Onde é que você tem guardado? Você está guardando ela? Não, use a tua fé. Não guarde a tua fé, mas use a tua fé para que Deus ele possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Você vê também, ó, as muralhas de Jericó, elas caíram depois de rodeadas, né, por 7 dias. O povo de Deus malhou, o povo de Deus, eles andaram ao redor das muralhas de Jericó. Depois de rodeadas 7 dias, as muralhas de Jericó caíram por terra. Por que caiu por terra? Porque o povo colocou a fé em ação. O povo creu em Deus. Deus vai mudar a história da tua vida se você crer e você perseverar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos fazer uma oração. Vamos orar para que Deus ele possa, né, cada vez mais estar te abençoando em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e leve o teu pensamento a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor entre no coração, na vida destas pessoas, porque a tua palavra diz que sem fé, de fato, Senhor, sem fé é impossível agradar a ti. E talvez a fé desta pessoa está enterrada. Ela já soterrou, ela já matou a fé dentro dela. Ela não tem mais fé, Senhor. Ela só duvida em todas as situações. Ela só tem deixado a incredulidade entrar no coração dela. Mas, meu Deus, transforma esta mente, limpa esse coração, que esta pessoa agora tenha a fé acesa dentro dela, que essa chama se acenda, chamada fé, e que ela venha acender esta chama dentro dela todos os dias, em todos os momentos, meu Pai. Que esta pessoa possa vencer através da fé, porque, Senhor, a grande verdade é que esta pessoa só vai vencer, ela só vai vencer a cura através da fé. Ela só vai prosperar através da fé. Ela só vai ter o lar transformado, libertos através da fé, Senhor. Tudo é através da fé. Porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente mostra a nossa fé, quando a gente coloca-nos em espírito de retidão, de fidelidade, de comunhão a ti, Pai, o Senhor honra e o Senhor abençoa. O Senhor tem propósitos lindos para estas pessoas, mas elas precisam acreditar e confiar. Então dê fé, dê ânimo, que esta pessoa possa vencer a todos os obstáculos e ser feliz, alcançar os milagres através da fé, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga: eu tenho fé. Diga para Deus: eu vou mostrar a minha fé no Senhor a partir de hoje. Para de só ficar falando eu tenho fé. Mostre para Deus. O que vai fazer Deus te abençoar é você materializar, é você mostrar para Ele a tua fé, e Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Levanta a cabeça, creia na cura, creia na prosperidade, creia na libertação dos vícios, creia na restauração do teu casamento, creia no lar salvo, creia que você é a própria bênção. Deus disse para Abraão: você é a própria bênção. E assim também é na tua vida. Seja a própria bênção do Senhor. Diga: eu tomo posse. Diga: eu sou a própria bênção do Senhor em nome de Jesus. E levante a cabeça para lutar e vencer. Vença, porque Deus é contigo. Você não está sozinho. Deus está com você em todos os momentos, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. A todos vocês, obrigada mais uma vez de estar aqui, né, nos acompanhando, né, nessas pequenas mensagens de fé e de otimismo para o seu coração. Se você está passando por problemas, eu quero que você mande aí o teu nome. Eu estou com o nome aqui, ó, meu caderninho de oração. Ele fica dentro da minha Bíblia Sagrada, né? E aqui já tem o nome de várias pessoas que têm pedido oração e eu tenho colocado no caderninho e eu tenho orado. A fé, através da oração, ela vai fazer com que Deus entre na tua vida e te abençoe. Quer oração por você, pela tua família, está passando por algum problema? Deixe nos comentários, porque a fé, ela arranca poder para poder mudar a história da nossa vida em Deus, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e não esqueça que não existe sorte, existe Deus, é Deus, tudo é Deus na nossa vida. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, fé sempre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.